Olá pessoal, essa é uma videoaula do curso de Licenciatura em Computação, modalidade à distância, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. Disciplina: Sistemas Operacionais e Distribuídos. E o tema desta videoaula é Gerência de Memória. Enquanto nos sistemas monoprogramáveis a gerência da memória não é muito complexa, nos sistemas multiprogramáveis essa gerência se tornou crítica, devido à necessidade de se maximizar o número de usuários e aplicações utilizando eficientemente o espaço da memória principal. Então, gente, quando nós tínhamos apenas sistemas monoprogramáveis, com apenas um programa residente na memória, você não tinha que ter um, um gerenciamento de memória muito eficaz, visto que apenas um programa residia na memória, então você não precisava dividir a memória principal com praticamente nada, né, além do sistema operacional. Já nos sistemas multiprogramáveis, né, ou multitarefas, você vai ter vários programas residindo na mesma memória. Então você vai ter ali programas maiores que a sua memória, você vai ter dois, três programas lutando pelo tamanho total da memória, e às vezes você precisa de três programas para serem executados ao mesmo tempo, e não cabe apenas dois na memória. Então você tem que ter um gerenciamento bem mais eficaz que nos sistemas monoprogramáveis, né? Funções básicas. Em geral, programas são armazenados em memórias secundárias, como disco ou fita, por serem meios não voláteis, abundantes e de baixo custo. Como o processador somente executa instruções localizadas na memória principal, o sistema operacional deve sempre transferir programas da memória secundária para a memória principal, antes de serem executados. Como o tempo de acesso à memória secundária é muito superior ao tempo de acesso à memória principal, o sistema operacional deve buscar reduzir o número de operações de entrada e saída à memória secundária. Caso contrário, sérios problemas no desempenho do sistema podem ser ocasionados. Ou seja, você precisa armazenar os seus programas, os seus softwares do computador na memória secundária, né? No caso, um disco, por exemplo, o HD. Por quê? Porque são memórias não voláteis, ou seja, elas não vão apagar se você tirar a energia elétrica delas. Então, todo computador tem seus programas residindo na memória secundária. Porém, o processador só consegue se comunicar com a memória principal. Então, toda vez que você vai executar um desses programas que está na sua memória secundária, você tem que fazer o quê? Transferir eles da memória secundária para a memória principal, certo? E como o acesso à memória secundária é extremamente lento, o que acontece? Você tem que criar técnicas, né, para manter o mais ocupado possível o seu processador enquanto você vai fazer essa transferência também de informação da memória secundária para a memória principal. Mais funções básicas, né? A gerência de memória deve tentar manter na memória principal o maior número de processos residentes, permitindo maximizar o compartilhamento do processador e demais recursos computacionais. Mesmo na ausência de espaço livre, o sistema deve permitir que novos processos sejam aceitos e executados. Isso é possível por meio da transferência temporária de processos residentes da memória principal para a memória secundária, liberando espaço para novos processos. Esse mecanismo é conhecido como swapping e será detalhado posteriormente. Então, um dos objetivos, né, da gerenciamento de memória é tentar executar o maior número de processos ao mesmo tempo, né? Ou seja, residir o maior número de processos da memória principal. E mesmo que não tenha espaço na memória para um novo processo residir, existem técnicas que você deve tirar algum processo que está residente na memória e levá-lo para a memória secundária para depois você recuperá-lo quando for a vez dele novamente ser executado pelo sistema operacional, né? Pelo processador. Então, essa técnica é chamada de swapping. Esse leve trás dos processos, né, entre a memória secundária e a memória principal. Outra preocupação na gerência de memória é permitir a execução de programas que sejam maiores que a memória física disponível, implementada por meio de técnicas como memória virtual. Em um ambiente de multiprogramação, o sistema operacional deve proteger as áreas de memória ocupadas por cada processo, além da área onde reside o próprio sistema. Caso um programa tente realizar algum acesso indevido à memória, o sistema deve impedi-lo de alguma forma. Apesar de a gerência de memória garantir a proteção de áreas de memória,
Mecanismos de compartilhamento devem ser oferecidos para que diferentes processos possam trocar dados de forma protegida. Então, ó, outra preocupação da memória é caso um processo não caiba na memória principal, devem existir técnicas, né, no caso a técnica de memória virtual, por exemplo, para você conseguir executar esse processo mesmo assim. E também outra preocupação é você proteger essa memória, né? Você garantir que apenas os processos residentes, né, possam acessar esse intervalo de memória e outros processos não possam alterar, né? Senão todo mundo pode mexer na memória de todo mundo e pode causar sérios problemas. Mas mesmo protegendo a área de memória do seu processo, deve existir técnicas que possam compartilhar informação entre processos diferentes, né? Caso seja necessário. Então você repara que existem várias preocupações quando o assunto é gerência de memória, né? Bom, vamos agora falar sobre cada método de gerência de memória utilizado. Primeiro é alocação contígua simples. Na alocação contígua simples, a memória principal é subdividida em duas áreas, uma para o sistema operacional e outra para o programa de usuário. Então você tem aqui a sua memória principal, tá, tudo isso aqui, e ele simplesmente divide a área do sistema operacional e a área de programa. Essa técnica era utilizada nos sistemas monoprogramáveis, né, onde somente um programa ia residir na memória por vez. Então, uma das únicas preocupações que ele tinha era que esse programa não pudesse acessar essa área, né, do sistema operacional. Teria um registrador aqui informando qual é a área limite, né? Ele só poderia então trabalhar de memória daqui para frente, essa área mais clara. Outra preocupação seria com relação ao tamanho do processo, né? Se ele iria caber aqui na área de programa. Presente em alguns sistemas monoprogramáveis, nesse esquema, o usuário tem controle sobre toda a memória principal, podendo ter acesso a qualquer posição da memória, inclusive a área do sistema operacional. Para proteger o sistema desse tipo de acesso, que pode ser intencional ou não, alguns sistemas implementam proteção por meio de um registrador que delimita as áreas do sistema operacional e do usuário. Então foi o que eu disse, né? É criado um registrador que vai falar qual é a posição inicial onde o programa do usuário vai poder residir a informação, certo? Dessa forma, sempre que um programa faz referência a um endereço na memória, o sistema verifica se o endereço está dentro dos limites permitidos. Então ele faz essa verificação e caso ele não possa utilizar aquela área de memória, ele vai gerar um erro, né, e vai finalizar o programa, por exemplo. Alocação particionada. Os sistemas operacionais evoluíram no sentido de proporcionar melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. Os sistemas multiprogramáveis já são muito mais eficientes no uso do processador, necessitando assim que diversos programas estejam, ao mesmo tempo, na memória principal e que novas formas de gerência de memória sejam implementadas. Então, aquela técnica anterior, né, a técnica de alocação contígua simples, como eu disse, ela aguentava apenas um processo por vez, né, um programa por vez. Agora não. Os sistemas multiprogramáveis teriam que implementar uma nova técnica, quer dizer, novas técnicas, né, que pudessem resistir vários programas ao mesmo tempo na memória. Você teria que dividir a memória entre os programas. Então, falando ainda das alocações particionadas, temos a alocação particionada estática. Nessa alocação, a memória é dividida em pedaços de tamanho fixo, chamado partições. O tamanho das partições deve ser estabelecido na fase de iniciação do sistema e definido em função do tamanho dos programas que executarão no ambiente. Então você pegaria a sua memória principal, né? Você separa aqui a parte do sistema operacional, como no anterior. E a diferença é que essa área aqui, a área livre, para você trabalhar, você vai dividir em pequenas partes, né? Pequenos pedaços de tamanhos fixos. Então, não necessariamente todas têm que ter o mesmo tamanho, mas cada um tem que ser o seu tamanho fixo. Por exemplo, a partição 1 ela tem 2K, então ela tem 2K, a partição 2 tem 5K, a 3 tem 8K. Então essas partições elas não podem mudar de tamanho, tá? Apenas se você desligar o computador e ligar novamente o sistema operacional, aí ele pode criar partições de tamanhos diferentes. Mas uma vez elas criadas aqui, durante a execução do sistema operacional, ela não vai alterar o tamanho, certo? Então imagine que você tem aqui essas três partições, né, o tamanho delas aqui,
e alguns processos que a gente vai executar para exemplificar mais à frente. Temos o processo A, o B, o C, o D e o E, né? Ambos com tamanho, respectivamente, de 2K, 4K, 1K, 6K e 3K. Então é assim que funciona basicamente a alocação particionada estática. Inicialmente, os programas só podiam ser carregados e executados em apenas uma partição específica, mesmo se outras estiverem disponíveis. A esse tipo de gerência de memória chamou-se alocação particionada estática absoluta. Então, quando você tinha os seus processos aqui, os seus programas a serem executados, você também definia em qual partição cada programa ia ser executado. E uma vez definido isso não podia ser alterado. Ou seja, você falava que o programa A e o programa C tem que ser executado na partição 1. O B e o E tem que ser na partição 2 e o D tem que ser na partição 3. Ou seja, mesmo se o programa D ele for finalizado e tiver essa partição livre aqui, o programa C e o programa E se tivessem esperando, eles não poderiam ser executados aqui, mesmo com o tamanho livre. Então você imagina, você tem uma partição de 8K aqui desperdiçada, sendo que o C só poderia entrar em execução depois que o A fosse finalizado aqui na partição 1. O mesmo caso do B, né? O B estaria executado na partição 2 e o E só poderia ser executado caso o B finalizasse para ele poder usar a partição 2. Né? Então você percebe que é uma desvantagem bem grande isso aí. Essa exigência de cada programa poder ser executado em apenas uma partição. Com a evolução dos compiladores, montadores, linkers e loaders, o código gerado deixou de ser absoluto e passou a ser relocável. No código relocável, todas as referências a endereços no programa são relativas ao início do código e não a endereços físicos da memória. Esse tipo de gerência de memória é denominado alocação particionada estática relocável. Uma coisa que eu esqueci de falar, gente, aqui na alocação particionada estática absoluta, é por que esse programa aqui só pode executar no 1. Porque ele faz referências a endereços absolutos da memória, certo? Então vamos supor que esse programa C aqui, ele usa a posição 1K, tá? Então a posição 1K, ela vai estar aqui, ó, mais ou menos no meio, certo? Dessa partição. Temos aqui ó, a posição 0, a posição 1 e a posição 2. Então ele só consegue entender a posição 1K. Então se ele estiver aqui ó, na partição 2, a partição 2 já vai começar no 2K. Porque você imagina, aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, né? Aí aqui vai 3, 4, 5, 6, 7. Né? Porque aqui ó, são 2K, aqui são 5, então o total seria 7K. Então esse programa B, por exemplo, ele se comunica, ele faz uma referência à posição 3K. A posição 3K está aqui, ó. Então ele precisa ser na partição 2, porque a posição 3K só está na partição 2. A mesma forma o D. O D poderia fazer referência, por exemplo, à posição 10K. E a posição 10K só existiria aqui, mais ou menos, né? Porque aqui seria 7, então seria 8, 9, 10. Não existe posição 10K aqui, porque vai só até a 7. Então, já nessa técnica de alocação particionada estática relocável, os endereços são relativos, né? Ou seja, são relocáveis. Então, ele faz referência a uma posição a partir da posição do início da partição. Então, ele vai fazer referência aqui, por exemplo, à posição 1K, não quer dizer que é a posição 1K da memória. Quer dizer que é a posição 1K a partir do início da partição. Então, todo mundo tem a partição 1K aqui. Aqui, ó, 0K, 1K, 2K. Aqui é a mesma coisa. 0K, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aonde ele estiver, ele vai conseguir acessar as posições de memórias relativas, né? Então, ele vai conseguir reaproveitar melhor que a anterior. Não vai ficar preso a uma partição. Nesse esquema de alocação de memória, a proteção baseia-se em dois registradores que indicam o limite inferior e superior da partição, onde o programa está sendo executado. Caso o programa tente acessar uma posição de memória fora dos limites definidos pelos registradores,
ele será interrompido e uma mensagem de violação de acesso será gerada pelo sistema operacional. Ou seja, cada uma dessas partições aqui, ela, é, ela vai ter um registrador, né, informando a posição inicial e a final. Então o programa vai fazer uso desses registradores aqui para saber. Então se ele tentar acessar alguma área aqui, ó, fora dos limites, o sistema operacional vai impedir que isso aconteça, né, e vai gerar um erro, no caso. Ainda na alocação particional estática, tanto no sistema de alocação absoluta quanto nos de alocação relocável, os programas normalmente não preenchem totalmente as partições onde são carregados. Esse tipo de problema, decorrente da alocação fixa das partições, é conhecido como fragmentação interna. Então imagine que você tem aqui aquela partição, né, a partição 1, a 2 e a 3, e o programa C ele não gastou a partição inteira, certo? Gastou só metade. A mesma coisa com a partição B, né? A partição 2. Né? O programa A ele não gastou tudo e o programa E também não gastou tudo. Então você pode ver que você tem aqui áreas livres entre as partições, certo? Áreas fragmentadas. Então você cria um problema chamado fragmentação interna, ou seja, dentro das partições você vai ter uma fragmentação. Então, por exemplo, o processo B você consegue colocar ele aqui, ó. Mas o processo D, por exemplo, você não consegue colocar ele em lugar nenhum. Né? Por quê? Porque tem espaço, mas como os espaços não estão congruentes, né? Não estão ao lado do um do outro, você não consegue guardar uma informação aqui completa, um programa completo aqui, por exemplo. O programa D de 6K não cabe aqui, não cabe aqui nem aqui. Mas se você pegasse essa partezinha aqui, ó, e juntasse com essa aqui, você conseguiria colocar o programa D. Então esse é um dos problemas que nós temos aqui na alocação particionada, né? Fragmentação interna. Alocação particionada dinâmica. Na alocação particionada dinâmica ou variável, cada programa utiliza o espaço necessário, tornando essa área sua partição. Então nesse caso aqui não há uma partição definida já com o tamanho antes do programa ser executado. Então você tem toda a sua área livre aqui para você trabalhar e não necessariamente ela já está pré-dividida, ela está livre. Então se você colocar um programa B aqui, ó, de 4K, você cria uma partição de 4K. Depois você coloca o programa C de 1K, um programa de 3K e um programa A de 2K. Então você percebe que você vai colocando aqui e sua área livre vai ficar sempre no final, congruente. Então sempre é uma grande possibilidade de você sempre conseguir colocar um programa aqui no final, certo? Porém, nem tudo são flores, né? Nesse tipo aqui de gerência de memória, um tipo diferente de fragmentação começará a ocorrer, quando os programas forem terminando e deixando espaços cada vez menores na memória, não permitindo o ingresso de novos programas, chamada fragmentação externa. Então aqui, ó, nessa situação onde todos os programas estão executando, aparentemente não tem problema nenhum. Mas conforme esses programas vão saindo, vão terminando, eles vão deixando um buraco aqui. E olha o que acontece. Se o programa B e o programa E saírem, vai ficar um buraco do B e no E, certo? E vai acontecer a mesma coisa. O programa D quer entrar aqui em algum lugar e não acha espaço. Por quê? Porque agora ele continua tendo áreas livres, porém não congruentes. Então ele não vai conseguir encaixar. Né? Então ele cria um problema chamado fragmentação externa, certo? E existem duas soluções para o problema de fragmentação externa da memória principal. Então nós podemos resolver esse problema de duas formas. A primeira é simplesmente esperando um programa que está entre essas duas partes aqui não utilizadas finalizar. Então você tem que esperar o programa C finalizar para você ter uma parte aqui de 8K depois livre, certo? Não é uma solução muito eficaz porque esse programa pode demorar a sair, né? Então teríamos um problema. A outra técnica, um pouco mais eficaz, seria o que? Se você movesse as áreas utilizadas. Então você pegaria o programa C e moveria ele para
para o início da memória principal aqui. E pegaria o A, também moveria ele, né? Tornando o sistema totalmente realocável. Então ele seria uma solução melhor. Porém, devido à complexidade do algoritmo e o recurso do sistema que ele utiliza, ele acaba sendo inviável, porque ele gastaria tanto tempo fazendo isso que às vezes não seria tão viável assim você depender dessa solução, certo? Estratégias de alocação de partição. Os sistemas operacionais implementam basicamente três estratégias para determinar em qual área livre um programa será carregado para execução. Essas estratégias tentam evitar ou diminuir o problema da fragmentação externa. A melhor estratégia a ser adotada por um sistema depende de uma série de fatores, sendo mais importante o tamanho dos programas processados no ambiente. Independentemente do algoritmo utilizado, o sistema possui uma lista de áreas livres com endereços e tamanhos de cada área. Então, o sistema vai ter uma lista, tá, das áreas livres, o endereço e o tamanho dessas áreas. Aí vai depender da forma como nós vamos ver agora aqui adiante, qual é o critério que ele vai utilizar. Então nós temos aqui a memória principal e três áreas livres entre os programas, tá? A área livre 1, 2 e 3. Elas são 4, 5 e 3K. A primeira é o Best Fit. Na estratégia Best Fit é escolhida a partição em que o programa deixa o menor espaço sem utilização, o espaço que sobra menos. Nesse algoritmo, a lista de áreas livres está ordenada por tamanho, diminuindo o tempo de busca por uma área desocupada. Uma grande desvantagem desse método é consequência do próprio algoritmo. Como é alocada a partição que deixa a menor área livre, a tendência é que cada vez mais a memória fique com pequenas áreas não contíguas, aumentando o problema da fragmentação. Então, como que funciona o Best Fit? Você tem aqui três áreas, né, livres, 1K, 5K e 3K. Ele vai tentar encaixar esse processo aqui em uma dessas três áreas. E ele vai procurar a área que deixe depois a menor área livre, certo? A área que sobrar menos depois desse processo F encaixado. Então, ó, ele tentaria colocar o primeiro F aqui na área livre 1. 1K, 1K. Encaixaria certinho, certo? Beleza. E iria testar aqui também. Essa área tem 5K. Então ele tentaria colocar um de 1 aqui. Depois de colocar esse 1K nesse 5K, vai sobrar quanto? 4. Então aqui ele teria sobrado 4. Se ele tentasse colocar aqui 1, o tamanho total era 3. Então se ele colocar 1 aqui, vai sobrar quanto? 2. Então aqui ele tem 4 e aqui ele tem 2. Qual deles que sobra menos? Essa área aqui, né? A área livre 3, que sobra 2. Então ele vai colocar aqui, na área que sobra menos, que é 2. Então o 5 não vai mexer, o 1 não vai mexer, e aqui vai colocar aqui e vai sobrar 2. Então ele sempre procura o lugar que ele vai encaixar melhor e sobrar menos. Mas você percebe que se for certinho aqui, ele não vai encaixar, o que é bem estranho, né? Então não é uma técnica muito boa. Por quê? Porque conforme você vai encaixando aqui, você vai deixando pedaços menores. E aí a possibilidade de você criar fragmentação externa é grande, né? Aqui, ó, mostra como que ele ficaria depois, né? Colocaria aqui e teria uma área livre agora de 2K, que é a menor entre as três. A segunda estratégia é o Worst Fit, né? Na estratégia da Worst Fit, é escolhida a partição em que o programa deixa o maior espaço em utilização, o maior espaço. Por utilizar as maiores partições, a técnica de Worst Fit deixa maiores espaços livres, permitindo que o maior número de programas utilize a memória, diminuindo o problema da fragmentação. Então, esse método aqui já melhora o problema da fragmentação, já diminui ele um pouco, né? E ele usa o quesito contrário do Best Fit, né? Como que ele faz? Ele quer colocar um de 1K aqui. Ele vai ver aqui e aqui vai caber certinho. Então, para ele não serve. Então, ele vai sobrar essas duas áreas. Se ele colocar aqui, vai sobrar 4 depois, certo? Se ele colocar aqui, vai sobrar 2.
Então ele pega o pior, worst quer dizer pior em inglês. Então ele vai pegar o pior. Entre o 4 e o 2, o pior é o 4, né? Porque vai sobrar um espaço maior. Então ele vai encaixar aqui, certo? Aqui eles fizeram um desenho errado, tá, gente? Ó. Aqui não seria o F aqui não, o F seria aqui. Tá? Então o F seria nessa área livre 2 aqui, ó. Então corrigem na apostila de vocês aí. E a terceira estratégia é o First Fit, né? Primeiro. Na estratégia First Fit é escolhida a primeira partição livre, de tamanho suficiente para carregar o programa, o primeiro espaço que couber. Nesse algoritmo, a lista de áreas livres está ordenada crescentemente por endereços. Como o método tenta primeiro utilizar as áreas livres de endereços mais baixos, existe uma grande chance de se obter uma grande partição livre nos endereços de memória mais altos. Nas três estratégias apresentadas, a First Fit é a mais rápida, consumindo menos recursos do sistema. Por que isso? Porque ele não precisa fazer tanta conta. Ele vai olhar sempre o primeiro aqui. Coube, ele já coloca. Então ele não precisa olhar esse, olhar esse, porque no Best Fit, no Worst Fit, ele tem que olhar todas e comparar qual é melhor para cada um e depois alocar. No First Fit não. Olha o primeiro. Coube, já coloca e pronto. Então ele não se preocupa com praticamente nada para frente, então ele vai ser o mais rápido, certo? Então, como que seria o First Fit? Ele tem um espaço de 1K aqui, 5K e 3K. Ele simplesmente vai ver. Coube aqui, ele vem cá e já coloca. Certo? É o primeiro que ele vê pela frente. Agora a gente vai falar de swapping, que a gente comentou lá no início da apresentação. A técnica de swapping foi produzida para contornar o problema da insuficiência de memória principal. O swapping é uma técnica aplicada à gerência de memória para programas que esperem por memória livre para serem executados. Nessa situação, o sistema escolhe um processo residente que é transferido da memória principal para a memória secundária, swap out, geralmente o disco. Posteriormente, o processo é carregado de volta da memória secundária para sua memória principal, swap in, e pode continuar sua execução como se nada tivesse ocorrido. Então, quando você quer colocar um novo programa na memória principal e não cabe, você tem que fazer o quê? Você tem que escolher um programa que está lá, um programa residente na memória, e tirar ele da memória principal. Então você tem que fazer o quê? Mover ele. Mas você não pode simplesmente apagar ele, né? Você tem que mover ele da memória principal para a memória secundária, como um backup. E aí, essa movimentação da memória principal para a secundária é chamada de swap out. Ou seja, você vai tirar ele da memória principal. Depois, quando for a vez dele ser executado, você vai fazer o processo inverso. Você vai mover ele da memória secundária para a memória principal, que é o swap in, certo? Então aqui você vê um exemplo de como é que funciona. Temos aqui o programa A, B, E e G. E você quer colocar o H, certo? Então ele vai escolher aqui um dos programas para serem removidos, né, temporariamente. Então no caso escolheu o B. E vai dar um swap out no B. Ele vai mover o B para a memória secundária. E vai ficar guardado lá, ó. Vai ficar um arquivo de swap. E aí, quando algum programa, por exemplo, o G, terminar de ser executado, vai ter um espaço livre aqui para ele, para o B. Então eu vou lá e faço o swap in, que é o quê? Movimentar a minha informação que está nesse arquivo, na memória secundária, para a memória principal novamente. Então quando o sistema operacional for executar o programa, ele já está na memória principal aqui, certo? O algoritmo de escolha do processo a ser retirado da memória principal deve priorizar aquele com menor chance de ser executado, para evitar o swapping desnecessário de um processo que será executado logo em seguida. Então, o algoritmo ele tem que escolher um processo, né, que não vai ser utilizado tão cedo, porque não adianta nada ele mover e logo em seguida já ter que mover de novo para a principal e nem deu respiro, né? Senão ele vai ficar só movimentando, não vai fazer mais nada. Então ele tem que escolher bem aí qual que é o melhor processo para se retirar no momento. O conceito de swapping permite maior compartilhamento da memória principal e, consequentemente, maior utilização dos recursos do sistema computacional.
Seu maior problema é o elevado custo das operações de entrada e saída, swap in, swap out. Ou seja, ele gasta bastante tempo, né? Então ele diminui o desempenho. Por quê? Porque se você precisa de um programa urgente, ele vai ter que movimentar da memória secundária para a principal. E isso nem sempre é tão rápido quanto se ele tivesse na memória principal. Então você acaba perdendo desempenho um pouco se você quer armazenar vários programas ao mesmo tempo na memória principal e não cabe. Entendeu? Bom, finalizamos mais essa videoaula, né? E é a última videoaula do capítulo. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse capítulo durante esse semestre. É, provavelmente nós tivemos bastante contato aí pelo fórum, né, na aula presencial. E o conselho que eu dou, mais uma vez, é para entender melhor esse capítulo, leia o capítulo na apostila, né? Lá é bem mais detalhado, tem mais exemplos. E, como sempre, bons estudos.